acampados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. Verso 6, olha o que eles pediram: de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Verso 8: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armonia e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Verso 10: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera a Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Eu me impressiono por essa mãe, Rispa. Seus 2 filhos foram levados. Os 5 filhos de Merabe foram levados. Eram descendentes de Saul. Uma maldição estava sobre a terra. Os gibeonitas tinham sido enganados, e eles exigiram exatamente que 7 descendentes de Saul fossem mortos. E os filhos de Rispa, os 2 foram. No início da ceifa eles foram enforcados e ficaram insepultos. E diz o texto que Rispa ficou ali, perto do cadáver dos seus filhos. Os cadáveres estavam ali. E ela colocou o pano de saco. Durante a noite, durante o dia. Durante o dia ficava espantando os abutres. E à noite, espantando as feras. Do período da ceifa até as primeiras chuvas, durante meses, ali estava aquela mãe. Eu vejo hoje alguns filhos mortos espiritualmente. Aqueles que não têm Jesus estão mortos. Os filhos que ainda não se converteram a Jesus estão mortos. E existem tantos abutres e tantas feras para destruir os filhos. O legado de uma mãe, de ficar espantando durante o dia. Quantas coisas perniciosas chegam. Nós estamos vivendo num mundo tão violento, um mundo marcado exatamente pela ausência de propósito e sentido na vida. Quantos moços entregues às drogas, ao roubo. Quantas meninas vivendo na adolescência em prostituição. Quantas aves de rapina. Mas ali estava aquela mãe. Era apenas os cadáveres.
Mas ela não deixou que durante o dia as aves tocassem e à noite as bestas feras viessem devorá-los. Esse é um papel de uma mãe. É o legado de uma mãe. Quando eu olho esse texto, eu choro. Como você também, mãe, chora. Quem sabe hoje, no Dia das Mães, você nem ganhou um abraço do seu filho. A rebeldia tão grande, situações tão delicadas e confusas, e brota dentro de você, mãe, aquele sentimento tão maior. O que fazer? O que fazer é deixar esse legado de lágrimas, de intercessão e de vida. Vamos nos colocar em pé e eu queria que você abrisse comigo. Eu vou pedir daqui a pouco os pastores para passarem para os diáconos os elementos da ceia. Mas antes deles fazerem, eu quero que você, minha irmã, meu irmão, abra comigo em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso de número 16. O legado de uma mãe. Aguça dentro dela exatamente o amor materno. Segundo 1 Reis, capítulo 3, verso 16. O rei era Salomão. E diz aqui o texto: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. Verso 19. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: